Eu vou, eu vou, eu vou para casa, eu vou. Tananana. Pois é, hoje vou falar-te dos sete anões. Só que, claro, que não é da história dos sete anões, não é verdade? Vou falar-te daqueles sete anões, porque são coisinhas minúsculas, mas que de repente, quando os vemos pela esquina, parecem gigantes, enormes, que são os sete maiores tipos de medo que nós sentimos na nossa vida, ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa vivência, e que sabes o que é que acontece? Muitas vezes nos paralisam. Pois é. Esta conversa do medo, as pessoas acham que nós precisamos deixar de ter medo. Nada mais errado. Ninguém deixa de ter medo. O que acontece é que tu tens medo, mas tu vais agir independentemente do medo que tens. Apesar de saberes que as coisas podem correr mal, tu consegues entrar em ação, tu consegues fazer, consegues executar e avançar, que é o desejo de todos nós, não é? Portanto, avançarmos e seguirmos para uma vida plena. Então, o maior medo, aquele que é mais frequente, aquele que é mais visível em tudo, é efetivamente o medo de falhar, o medo do fracasso. Quando nós temos este medo, o que é que acontece? Nós, pura e simplesmente, ficamos paralisados. Paralisados em quê, concretamente? Paralisados na nossa tomada de decisões. Nós adiamos os processos, adiamos os projetos, temos resistência em começar coisas novas, temos resistência em testar coisas que nunca foram testadas. Achamos sempre que ainda não é o tempo de iniciar este nosso projeto, que nós podemos fazer isto mais tarde. Muitas pessoas não iniciam, projetos, negócios, relacionamentos, não iniciam uma nova atividade, por exemplo, física. Há pessoas que vão ao ginásio e nunca experimentam uma aula de grupo. Porquê? Porque estão rodeados deste medo de falhar, deste medo de não serem capazes, deste medo de passarem vergonha, sabes? Este receio de não corresponder às expectativas dos outros, em primeiro lugar, mas também suas, leva-as a ficarem num sítio escuro, sabes? Num sítio onde nada acontece, num sítio onde as pessoas não são felizes, num sítio onde efetivamente não há grande luz, não há grandes coisas a acontecerem. Porquê? Para evitarem falhar. Então, será que tu estás neste ponto da tua vida a adiar qualquer coisa? Será que tu estás a procrastinar, ou seja, a mandar para a frente qualquer coisa que já deverias ter feito? Uma decisão, será que tu tens dificuldade em tomar decisões? Será que as tuas decisões, parece, como é que se diz, aquela expressão de, parece que demora uma série de tempo a saírem cá para fora, não me lembro qual é a expressão e não vou dizê-la aqui, pronto, acabou-se. É assim, tomei a decisão que não vou dizer, sim? E será que isto acontece? Se isto acontece, fica desde já a saber que tu estás a ser alvo do medo do fracasso, o medo de falhar, sim? Ponto número 2. E já falando em medo de falhar, toca a meter já aqui um grande like neste vídeo. Pois é, tens aí debaixo do vídeo um sinal de fixe, ok? É assim, um thumb up. Tens aí um sinal, assim, um polegarzinho levantado, que é para pôr um fixe, é para pôr um gosto. Então eu venho para aqui gravar vídeos todos os dias para ti. Venho aqui falar-te de assuntos que são importantes e impactantes para a tua vida, para também te trazer consciência, ferramentas, coisas que tu podes trabalhar e tu não fazes um gosto. Pior ainda é se tu, por algum obséquio, ainda nem sequer subscreveste o canal. Mais, nunca indicaste o meu canal a ninguém. Já vamos falar sobre isso lá mais à frente. E isto leva-nos aqui ao segundo medo, que é o medo da rejeição. O medo de não sermos aceites, não é? Então imagina, como é que tu sabes que tu sofres deste medo? Este medo, o impacto que ele tem na nossa vida é que tu não consegues criar conexões. Tu não consegues criar relações autênticas, relações verdadeiras. Porquê? Porque tu tens medo de ser rejeitado, tens medo de não ser aceite. Não pedes um like porque tens medo que a pessoa não faça o like. Não pedes para subscrever um canal porque tens medo que a pessoa não subscreva o canal. Entendes? Então tu não compartilhas as tuas ideias, tu não dizes aquilo que tu pensas, tu não dás as tuas próprias opiniões. Porquê? Muito menos em grupo. Porque tu tens medo de ser rejeitado, tu tens medo de ser criticado, tens medo que as pessoas digam, isso é uma estupidez, isso não faz qualquer sentido. Tens medo de dizer um erro. Então, como tens medo de dizer um erro e que as pessoas possam dizer, ai Patrícia, disseste erros. E então, tu também dizes, eu também digo. Eu só estou aqui a levar este meu conhecimento, a expandi-lo. A expandi-lo para quem? Para ti. Para que tu possas acompanhar, não é?
para que tu possas viver, para que tu possas descobrir-te, para que tu possas efetivamente, o único objetivo é ajudar-te a perceber que tu tens efetivamente coisas em ti que podem ser resolvidas. Tu não precisas ficar infeliz o resto da vida. Tu não precisas ter problemas nos teus relacionamentos, com a tua comunicação o resto da vida. Não, não precisas. Tu não precisas de mais uma formação para conhecimento para venderes mais no teu negócio. Não, não precisas. Tu precisas de investir em ti. Tu precisas resgatar o teu poder pessoal. Que é o quê? A tua autoestima e a tua autoconfiança. E o que é isto, Patrícia? A autoestima e a autoconfiança não são a mesma coisa? Não, não são. Estima o quanto eu me amo, o quanto eu me adoro, o quanto eu sou minha fã, o quanto eu adoro e me sinto maravilhosa e incrível. O outro lado é a minha autoconfiança, o quanto é que eu acredito nas minhas capacidades e isto juntinho a mexer-te. Porque se não te puseres a mexer, nada acontece. E tu não és uma árvore. Boa? Tu não és uma árvore. Então vá lá. E até as árvores são transplantadas para um lado para o outro. Portanto, estás orientado? Segue com a tua vida. Se tu estás neste momento, não consegues criar relações intensas, autênticas, tens medo de dar as tuas opiniões, evitas os conflitos, ficas calado, tentas agradar a todos, estás a viver e a ser alvo do medo da rejeição. E agora, porque eu não sofro deste medo, vai-te meter um like no vídeo. Já meti um like, Patrícia. Subscreve o canal. Já subscrevi. Passa o vídeo a outras pessoas. Agarras e tens aí uma setinha que diz partilhar. Pimbas, partilhar. Enviar por WhatsApp. Para todas as pessoas. Para as pessoas que tu amas. Para as pessoas que tu não amas. Toca a enviar para toda a gente. Porque precisamos, sabes, expandir, difundir. E quando tu me ajudas, aliás, eu ajudo, tu ajudas-me. E é esta relação do dar e receber que nos promove coisas boas na vida, que nos traz prosperidade. Sabes? É quando tu dás e recebes que tens prosperidade. E claro, não fiques com este terceiro medo, que é o medo da perda. Ai, como assim, Patrícia? Eu tenho medo de perder. As pessoas que têm medo da perda, o que é que elas têm? Ansiedade. As pessoas estão sempre com ansiedade. Têm um apego excessivo. Sabes aquelas pais e mães que vão meter os miúdos já com 14 anos ao portão da escola? Sabes aqueles filhos que vão todos os dias à casa da mãe para ver se a mãe está bem? Que ligam para os pais, têm a necessidade de falar com os pais todos os dias. Pais que telefonam para os filhos que estão casados e com filhos e o rei que os valha todos os dias para saber como é que estão, para saber o que é que fizeram, para saber se já sabem. Amigas que estão constantemente, então já foste, então já fizeste, então aconteceu. Mas não. Tudo isto é o medo da perda. Medo da perda é o quê? É nós termos apego excessivo às pessoas, apego excessivo às coisas e, efetivamente, resistirmos a mudanças. Porquê é que resistimos a mudanças? Porque temos medo de perder as pessoas. E então é assim, olha, queremos ser nós a tomar conta dos familiares doentes, queremos ser nós a tratar de tudo dentro das empresas. Sabes aquelas pessoas que estão num cargo de liderança, mas depois querem controlar tudo, querem saber tudo de toda a gente. Elas vivem neste medo, no medo da perda. Então elas evitam delegar, evitam investimentos, evitam mudanças. Porquê? Por medo de perder tudo. Mas que coisa. Há pessoas que vivem assim uma vida inteira. Ai, Patrícia, eu identifico-me. Então, se te identificas, toca a partilhar este vídeo. Partilha este vídeo para que mais pessoas saibam. Há pessoas que não têm consciência nenhuma que vivem neste medo. E tu não achas que tens uma responsabilidade para com isto? Ah, pois tens. Para de ter medo do desconhecido, que é o nosso quarto medo. Não é? Que é aquele medo de não saber o que é que está para além. E então, mais uma vez, o que é que tu queres fazer? Controlar tudo. Não vou mudar, não vou fazer coisas novas, não vou por aí. Não vou para um país fora daqui porque eu não sei. Olha, esta semana eu falava com uma pessoa que partilhou comigo uma coisa incrível. Foi que o pai emigrou e a mãe não quis acompanhar o marido. Porquê? Porque era para um país frio e então ela tinha receio de não se adaptar ao tempo. Sim, ouviste bem. À meteorologia, ao tempo frio. Então ela ficou cá infeliz, sabes? Com a filha pequena, infeliz também sem o pai. Em condições financeiras diferentes, desgastantes, porque ela teve medo do desconhecido. Então imagina o que é que um medo desconhecido pode fazer.
quando nós não sabemos o que é que vai acontecer, nós ficamos paralisados. Então ficamos, sabes, tipo, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Eu não vou fazer, eu não consigo inovar, eu não consigo mudar de trabalho, eu não consigo mudar de relacionamento. Eu podia dar-te aqui imensos exemplos. Eu tive também uma reunião esta semana com uma pessoa que me dizia, eu estive muitos anos, 30 anos num relacionamento que não era aquele que eu queria, mas eu tinha medo. Ela até utilizou uma expressão muito engraçada. Não troques 6 por meia dúzia. Sabes, do género, não vais trocar para aquilo que tu não conheces, porque pode calhar o mesmo. Meu Deus, como é que é possível? Tu sofres disto? Tu tens este medo do desconhecido? Tu ficas agarrado a onde estás insatisfeito porque nunca tentas buscar o que te pode trazer satisfação. Vamos lá. É este o teu caso? Deixa aqui um comentário. Vai comentando. Isto é uma interação. Eu gosto de ir aqui e falar contigo. Portanto, vai comentando. Depois temos também o medo da crítica, não é? Medo da crítica. O medo da crítica é uma porra do caraças. O medo da crítica faz-nos o quê? Faz-nos com que nós tenhamos que ter sempre tudo perfeito. Sabes aquela pessoa que diz, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo perfeitinho. Então vou-te dar uma novidade. Perfeccionismo é nada mais, nada menos do que um resultado de uma insegurança incrível. Nós só somos perfeccionistas quando nos sentimos inseguros. Nós só somos perfeccionistas quando está um profundo poço de dúvida dentro da nossa pessoa. Só assim é que nós temos este medo. E então, claro que não quer ser criticado, não é? Claro que eu não quero que haja uma censura à minha pessoa. Então eu fico aqui, eu hesito fazer coisas. Então olha, eu não venho publicar vídeos porque eu tenho medo de ser criticada, eu não assumo uma posição contrária àquela que os outros estão a dizer porque eu tenho medo de ser criticada, eu não... Quantas pessoas, quantas vezes tu vês pessoas que até pensam de uma forma diferente, quantas vezes é que tu pensas de uma forma diferente, mas tu não dizes nada com medo de ser criticado, com medo de efetivamente não seres... de ser julgado, não é? De seres ridicularizado. Quantas vezes é que isto acontece? Imensas. Outro medo gigante, medo de não te adaptares. O medo de não estares enquadrado, sabes? O que é que isto provoca? Qual é o provoca? Tu queres estar adequado a tudo, queres estar dentro dos contextos, queres estar inserido. Então, repara, o que é que isto revela sobre ti? Uma profunda baixa autoestima. Uma profunda baixa autoestima. Quando tu fazes tudo para te enquadrares nas coisas, quando tu fazes tudo para merecer amor, para merecer respeito, para ser suficiente, significa que tu não te amas. Tu não te amas. Tu tens uma profunda falta de autoestima. E quando sabes lá tu quantas pessoas é que eu vejo a dizer assim, Patrícia, eu preciso fazer mais uma formação, preciso fazer mais um curso, eu preciso testar mais uma coisa para ser adequado, não é? Para caber, para ser validado. Maltinha, quantas vezes estas pessoas, a única coisa que elas precisavam era amar-se. A única coisa que elas precisavam era trabalhar em si próprias, o trabalho, viver em autoestima. Por isso é que nós na Academia da Mente trabalhamos a autoestima constantemente, sob diversas formas, de diversas maneiras, constantemente. Porquê? Porque tem a ver com isto, tem a ver com a nossa autoestima, tem a ver com a nossa decisão de nos amarmos a nós próprios, sabes? E de não nos sabotarmos. Porque quando tu te autossabotas, quando tu estás constantemente quase a atingir uma coisa e de repente bloqueias-te, estás nesta questão. Perdes oportunidades por causa deste medo. E agora eu pergunto, quantas oportunidades já perdeste tu? Diz-me, quantas oportunidades já tu perdeste? Escreve aqui nos comentários. E mais! Quantas oportunidades é que estás a perder? Tu já perdeste quantas oportunidades de fazer um like aqui? Tu sabes que eu vejo quantas pessoas veem o vídeo e tu sabes que eu vejo quantos likes é que eles têm? Não deixes, não sejas tu essa pessoa. Não gosto, Patrícia. Não gostas, faz dislike. Faz dislike, faz não gosto. Mas faz qualquer coisa à tua vida. Sai dessa mesmice. Esses medos só te bloqueiam. Não é? Esses medos só te deixam paralisada. E depois, claro, o último medo, que é o maior dos medos, é o quê? É o medo de falar em público. Mas claro, o medo de assumires a tua voz. O medo de dizeres aquilo que tu pensas. O medo de liderares uma reunião. O medo de liderares uma equipa. O medo de liderares uma família. O medo de ires à reunião dos condomínios e assumires o que é que tu pensas. O medo de tu veres o senhor que está a passar o cachorro na rua, a passear o cãozinho da rua e que deixa lá a poia. E o medo que tu tens de ir lá dizer, olha, desculpe, mas isto é um passeio, faça o favor. O medo que tu tens de dizer na escola, na reunião dos teus filhos, que olha, o meu filho
Eu não concordo com esta pessoa ou com aquela, ou esta posição ou aquela. O medo que tu tens de dizer ao teu marido, à tua esposa, que tu não concordas e tu não gostas daquilo. Sabes aquela historinha que o marido levou a vida inteira a comer a côdea para deixar o miolo para a esposa e depois no final a esposa diz: eu levei-me a vida inteira a comer o miolo quando eu gosto é da côdea. Porque eles nunca comunicaram. Tu sabes lá a quantidade de coisas que tu vives na tua vida. Sabes? O marido comeu a côdea porque achava que a esposa gostava era do miolo, afinal o senhor gostava era da côdea e ele gostava era do miolo. Tu já viste se eles tivessem falado um com o outro? Este medo de falar em público não é só ir para cima de um palco, discursares, ir para o TEDx. Nada disso. Este medo de falar em público, ele vem nas tuas relações primárias, no teu medo de assumir a tua voz, no teu medo de posicionares dentro dos teus próprios relacionamentos. E sabes porquê que isto acontece? Porque não tens poder pessoal. Ai, Patrícia, não é sobre isso. É porque eu sou tímida desde miúda. Ai, é porque eu acho que não devo estar a criar isto. Não é nada disso, pá. São balelas que te venderam. Coisas que te disseram que não são reais. Quando eu, toda a vida tive o dom da palavra. E houve um momento em que eu ficava calada. Comecei a ter problemas da tiroide. Comecei a ter nódulos nas cordas vocais. Comecei a adoecer. Porquê? Porque eu não falava. Porque eu não dizia as coisas, que eu não me posicionava. Eu tenho o dom da palavra, entendes? Isto não tem nada a ver com a tua capacidade de falar ou não. Isto tem a ver com o teu poder pessoal. O quanto é que tu te amas, o quanto é que tu te admiras e o quanto é que tu acreditas nas tuas capacidades e que consegues pôr isto tudo em ação. Isto não vai passar, sabes? Isto não é uma coisa que vai passar. Se tu não olhares, é a mesma coisa, tu vais aprender a falar inglês. Se tu não fores para uma escola aprender a falar inglês, é a mesma coisa. A tua autoestima não vai recuperar sozinha. A tua autoconfiança não vai nascer de uma árvore. Estás a perceber? Tu vais precisar de trabalhar. Tu vais precisar plantá-las. Ai, Patrícia, como? Inscreve-te na Academia da Mente. Lá passo mais minúsculo. Estamos a falar de €1. €1 por dia. Tu não vales, tu não consegues investir em ti €1 por dia. Eu acredito que tu consegues. E tu vais começar a ver frutos. Sabes? Tu vais começar mesmo a ver frutos. E é tão bonito quando isto acontece. É tão lindo quando tu consegues realmente, sabes, transpor isto e colocar isto em prática. Eu quero ultrapassar, mas não sei como. Não sabes como, vai para a Academia da Mente. Certo? E vá, bora lá. Quer saber tudo? Quero que te inscrevas, quero te ver do lado de dentro, meu. Para de estar aí do lado de fora, porque a vida continua a acontecer. E esse problema não vai desaparecer. Sim? Pá, para lá.